Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos corrigir, o assunto 10, que é o último capítulo aí da apostila volume 1, que fala sobre os animais de forma geral. Então nós vamos corrigir os exercícios, nessa videoaula. Então vamos lá. Exercícios propostos. Com relação ao processo de clivagem ou segmentação do ovo, seria correto afirmar que, então logo depois, quando acontece a fecundação, a célula, que é o zigoto, começa a se dividir e formar novas células, para poder aumentar ali o volume e dar formato ao embrião, que é o processo que nós chamamos, de clivagem, tá? Essas sucessivas mitoses aí. Então, em relação à clivagem ou segmentação do ovo, o que seria correto afirmar? Então, vamos lá. Deixa eu pegar só uma canetinha aqui, que aí facilita. Aqui. A orientação do plano de clivagem depende da orientação do fuso mitótico? Sim, dependendo da posição ali das células, se ela está mais na parte superficial ou central da célula, ela vai ter ali a orientação do fuso mitótico lá da divisão celular, que os centríolos, fabricam, para justamente fazer essa divisão celular e gerar novas células. Então, tá certo. Questão 2. Quanto maior a quantidade de vitelo no ovo, mais restrita é a área de clivagem? Sim. O que é vitelo? Vitelo é uma substância nutritiva que tem dentro do ovo. Ovo esse que pode ser ovo, como a gente está acostumado a ver, ovo de galinha, por exemplo, aquela parte amarelinha que é a gema, é o vitelo. Por que é o ovo, no caso a galinha, os répteis, todos os animais que põem ovo, que são ovíparos, tem ali uma quantidade de vitelo muito grande, porque eles não têm contato com a mãe quando está se desenvolvendo. Diferentemente da gente, que tem ali o cordão umbilical, passando nutrientes, para o bebê, a mãe passando da mãe para o bebê, nutrientes. E no caso da galinha, ou das aves, ou dos répteis em geral, eles colocam o ovo e fica do lado de fora do corpo da mãe, não tem contato. Então ele precisa de nutrição para se desenvolver. Por isso que esse tipo de ovo tem muito vitelo. Já no nosso caso, o nosso ovo, no caso no gameta feminino, que é o ovócito, tem pouco vitelo, porque a nutrição que vai ser passada para o embrião vai vir através do cordão umbilical e da placenta, então eu não preciso ter vitelo dentro dessa célula, tá? E dependendo, se tiver muito vitelo, pode atrapalhar a divisão das células ali dentro? Pode, fazer com que ela fique mais restrita, ela fica mais por um polo da célula do que para outro, tá? Então essa número 1 e número 2 está correta. Número 3. As diferenças entre os padrões iniciais de clivagem são determinados pela distribuição do vitelo? Não, a distribuição do vitelo vai dizer qual é o tipo de ovo que existe, não em relação a padrões iniciais de clivagem. Então, a única que está certa é a 1 e a 2, Então, a resposta vai ser a letra B. Aí eu coloquei aqui só uma figura para você entender melhor o que é esse negócio de clivagem, de vitelo e classificação ou tipos de ovos em relação à quantidade de vitelo, tá? Esse é um assunto que é muito mais explorado quando está no terceiro ano, mas vamos ver. Então são 4 tipos de ovo principalmente que existe, tá? Tem o oligolécito, que ele vai ter uma pequena quantidade de forma uniforme, distribuída, bem distribuída ali dentro da célula, tá? De vitelo. Então aqui, você vê o núcleo da célula, o citoplasma e a membrana. E aqui no citoplasma, esses pontinhos amarelos aqui, são os grãos de vitelo, tá? Que é aquela substância nutritiva. Esse ovo está bem distribuído, Você vê que é de forma uniforme, mas tem pouca quantidade. Então, ele é chamado de oligolécito. Onde que eu encontro esse tipo de ovo? Nos equinodermas, no anfioxo, nos mamíferos, placentados como a gente, e os alécitos.
Isso aqui depois a gente vai estudar cada grupo, né, desses animais aqui nas aulas à frente, tá? Então não precisa se preocupar. Aí esse tipo de ovo aqui, ó, o número 2, ele é o mesolécito. A quantidade é média, concentrada mais aqui, ó, num polo da célula. Então tem mais concentração aqui do que aqui, tá? Então, onde que eu encontro esse tipo de ovo? Nos anfíbios. Temos também o telolécito. O telolécito, né, já vai ter uma grande quantidade de vitelo. Olha só, isso tudo amarelo aqui, ó, é o vitelo. Então você vê a grande quantidade de vitelo, principalmente em quais tipos de ovo, igual aquele que eu falei, né, no caso das aves, dos répteis e de alguns peixes, né? A ave, no caso da galinha, como eu falei, né, aquela gema amarelinha é o vitelo, tá? Então tem bastante quantidade. E existe o outro tipo de ovo, que é o centrolécito, porque o vitelo ele fica aqui distribuído de forma central, ó, tá bem no meinho aqui, ó, da célula em volta do núcleo, tá? Então tem uma grande quantidade, só que ele ocupa só aqui, ó, o centro do ovo, tá? Exemplo, os artrópodes. Os artrópodes é que tem esse tipo de ovo aqui. Ok? Então aqui são os 4 tipos de ovo com a sua classificação e exemplos aonde são encontrados, né, em relação à quantidade de vitelo. E em relação ao tipo de clivagem, ou seja, quando a célula começa a se dividir. Então pode ser de forma parcial discoidal, que vai ficar aqui, ó, só na parte de cima, tá vendo aqui, ó, a célula tem uma célula aqui, se dividiu em 2, que se dividiu em 4, e assim por diante. Então tá só aqui, ó, na parte de cima da célula. Então nós chamamos de forma parcial e discoidal, tá? Então é esse tipo aqui. E existe também a parcial superficial, que fica mais aqui, ó, na superfície da célula. Então você vê aqui ao redor dela a divisão, né? Uma célula que foi se dividindo e aqui, ó, várias células ao redor que se dividiu, né, na parte superficial, tá? Então esses são os tipos de clivagem. Então aqui quando falo, ó, as diferenças entre os padrões iniciais de clivagem são determinadas pela distribuição do vitelo. Não, a distribuição do vitelo vai dizer o tipo de ovo, mas no caso aqui, né, os padrões iniciais de clivagem vai ser de acordo com essa classificaçãozinha aqui, se vai ser na superfície ou num polo da célula, vai ser de forma parcial discoidal ou parcial superficial, ok? Então isso aí é um assunto que a gente vai ver melhor, né, mais para frente. Continuando a correção, agora vamos ver o exercício número 2. No desenvolvimento embrionário dos animais, existem etapas características nas quais ocorrem processos mais ou menos semelhantes. Observe que há uma sequência cronológica igual para todos os grupos zoológicos, traduzindo a origem comum, né, de todos os metazoários, que são os animais. Os principais momentos pelos quais passam os embriões de diferentes grupos são... Então vamos lá. Começou com a fecundação, né? Então juntou ali os gametas, masculino e feminino, formou ali o zigotinho, né? Então o zigoto. A partir daí vai acontecer a segmentação, depois a formação da mórula e a formação da blástula. Tem animais que param aqui, não segue adiante, como no caso das esponjas do mar, que são os poríferos. E tem animais, né, com exceção dos poríferos, todos os outros animais continuam a parte de transformação dessa célula para a glástula e depois a neurula. Então, o que é no caso comum, né, a todos os animais é o estágio de blástula. Então, todo mundo passa por esse estágio. Agora, tem um grupo de animal, que é o porífero, que ele para ali, não segue adiante. E tem outros que continuam, tá? Então, comum é o estágio de blástula. Então, marca aí, número 3, blástula. E agora a questão 3, ela pega, né, um pedacinho da questão 2, que é justamente essa parte aqui, ó, onde tem os números para cada fase
da segmentação, no caso da transformação do embrião. Então, eu vou precisar usar isso daqui para responder a questão número 3. Então, para você visualizar o que ocorre em cada uma dessas fases, basta relacioná-las corretamente com os eventos abaixo. Então, os eventos abaixo estão aqui e eu vou correlacionar com esse númerozinho aqui, que está aqui na questão número 2, ok? Para eu conseguir, então, marcar ali a resposta. Então, quando eu tenho ali a formação de tubo neural, essa etapa aqui é essa aqui, ó, a neurula, número 5. Então, 5, letra A. Quando eu falo de proliferação do ovo originando os blastômeros, esse aqui é o processo de segmentação. Então, vai ficar 1B. Né? A segmentação aqui, ó, é número 1. Ok? Aí aqui, ó, na letra C, micrômeros e macrômeros envolvendo pequena cavidade central. Então, são células que podem se dividir e ficar pequenininhas, que aí a gente chama de micrômero, ou um pouquinho maior, que nós chamamos de macrômero, tá? Então, é o tamanho da célula. Isso daí acontece na blástula. Então, aqui a letra C vai ser 3, né? Então, 3, letra C. E no caso 4, intensas modificações dos blastômeros originando 3 folhetos embrionários. Então, os folhetos embrionários, né, são originados em que parte, né, da embriologia? É justamente na glástula. Então, aqui, ó, número 4. Então, 4D. E a 5, né, que é a formação de uma estrutura esférica e maciça, isso daí é a mórula, que é logo o iniciozinho, logo depois da segmentação. Então, ali ficou a mórula, né, que é no caso 2, vai ser a letra E. Então, qual é a sequência correta aí, né? É essa daqui. 1B, 2E, 3C, 4D e 5A. Tá? Então, a resposta é a letra B de bola na questão 3. Mas para eu fazer a questão 3, eu precisei pegar, né, esse segmento aqui da número 2, ok? Então, se teve dificuldade de fazer, é por causa disso, tá? Questão 4. O cladograma abaixo representa relações evolutivas entre membros da superfamília Hominidae, onde se observa. Então, aqui, ó, Hominidae é o ancestral comum, que é da superfamília, né, para todos esses grupos aqui. Então, ele pede para a gente observar o que? Se isso daqui, né, está de acordo. Então, vamos lá. Letra A. Homens e gibões não possuem ancestral comum? Onde que está o homem aqui, ó? Tá aqui, ó, Homo, né, que é o Homo sapiens, né, é a espécie humana. Então, o Homo é o gênero e sapiens é a espécie. Então, Homo se refere aos homens. E gibões, tá aqui entre parênteses, ó, é o Hylobactidae, que são esses daqui. Eles não possuem ancestral comum? Possui sim, ó. O pontapé inicial aqui, ó, serve tanto para originar esse como para originar esse daqui. Então, tem ancestral comum sim. Tá? A letra A está errada. Agora vamos ver a letra B. Homens, gorilas, gorila está aqui, ó, e orangotangos, que é o pongo, está aqui. Pertencem a famílias diferentes? Então, família está aqui, ó. Essa aqui é a linha da família, que é o Hominidae. Então, tanto o homem como o gorila como o pongo pertencem à mesma família. E aqui está falando que são famílias diferentes. Então, a letra B está errada. Letra C. Homens, gibões e chimpanzés, que é o pan, né, possuem um ancestral comum? Possui, né? Então, aqui, tanto o homem, né, como o gorila e, no caso, desculpa, aqui embaixo, homens, né, gibões, que é esse daqui, e chimpanzés, que é o pan.
possuem um ancestral comum? Possuem. Aqui, esse daqui, ó, tá? Que serve para todos eles. Então, sim, tá certo. Letra C tá certa. Ok? Só vamos conferir a letra D. Homens, orangotangos, que é o pongo, e gibões, que são esses aqui, são primatas pertencentes à mesma família? Aí já não vai ser, né? No caso, os homens e o pongo, aqui ó, homens e pongos, aqui ó, pertencem a essa família aqui. Mas no caso, os gibões, que são esses aqui, ó, pertencem a essa família daqui. Então são famílias diferentes, tá? Então ele está dizendo que é a mesma família, por isso que está errado. Então a resposta realmente vai ser a letra C, ok? Então é uma questão muito tranquila porque a resposta está aqui, é só saber interpretar, né? Questão 5. O esquema a seguir mostra um modelo de divergência entre espécies de alguns primatas, representados pelos números à direita do esquema. Considerando que o modelo seja correto, a maior diferença, então ele quer a maior diferença genética será encontrada, né, na sequência de bases nitrogenadas do DNA das seguintes espécies. Então, todo mundo aqui teve um ancestral comum, que está aqui, representado nesse pontinho aqui. Então, aqui eu tive aqui, ó, de 1 até 12. Quais que vai ter a maior diferença genética entre si, no caso do DNA? É esse camarada número 10 aqui, ó, com esse camarada número 11. Você percebe que o 10, ó, ele veio do mesmo ancestral comum que o 11. Né? Só que olha, ao longo do tempo ele foi sofrendo várias modificações, então foram surgindo nesse número 10 várias características que o número 11 não teve. Então esses dois aqui, né, geneticamente são muito diferentes. Então a maior, né, diferença vai estar entre esses dois aqui. Então a resposta vai ser a letra E, que é o 10 e o 11. Questão 6. Na filogenia estão representadas, de acordo com as propostas mais aceitas atualmente para a evolução dos vertebrados, as relações evolutivas entre alguns grupos de animais. Então aqui eu tenho alguns grupos de animais, né? Ó, peixes, anfíbios, aves, répteis, que estão representados aqui por crocodilos, lagartos e tartarugas, e nós temos os mamíferos aqui na pontinha. Então, de acordo com a informação contida na filogenia, é correto afirmar que, então vamos lá, os répteis possuem um ancestral exclusivo, não compartilhado com nenhum outro grupo de animal? Não, você vê aqui, ó, esse pontinho aqui é um ancestral que serve tanto para os mamíferos, como para os répteis, como para as aves. Então, ele não tem um exclusivo só para ele. Não tem, tá? Então, tem um aqui que é compartilhado. É claro que ao longo dos anos, e põe anos aí, né, foram, né, se distanciando e cada uma manifestou uma característica, tanto morfológica como fisiológica. Mas o pontapé inicial aqui, ó, mostrado por esse cladograma, diz que eles, né, compartilham o mesmo ancestral. Letra B. Os lagartos são tão próximos evolutivamente dos crocodilos quanto são das tartarugas, né? Então, próximos evolutivamente. Evolução é o que vem depois. Então, na verdade, né, os crocodilos, eles são mais evoluídos do que os lagartos e mais evoluídos do que as tartarugas nesse processo aqui. Então, não é quanto, né? Então, os crocodilos são mais do que os lagartos. Letra C. As tartarugas são mais próximas evolutivamente dos mamíferos do que das aves? Não. As tartarugas estão aqui embaixo e quem vem depois é que é mais evolutivo. Então, ave e crocodilo são mais próximos evolutivamente do que as tartarugas, tá? Que estão aqui embaixo, que a evolução sempre é o que vem depois, tá? Então ali
né, são de origens diferentes. Então esse aqui, ó, é um ancestral comum para esses dois. Tanto que a gente costuma dizer, né, que aves e crocodilos são primos, né? Tudo bem que não tem nada, olhando morfologicamente, você olha assim, pô, não tem nada a ver um com o outro, mas pela classificação taxonômica, eles são parentes próximos, sim. A letra D. Os peixes e os anfíbios compartilham um ancestral único e exclusivo? Aqui, ó, daqui surgiram os peixes e daqui surgiram os anfíbios, mas aqui, ó, tem um ancestral comum a todos eles, né? Então, tá errada a letra D. E a letra E, as aves são um grupo mais próximo evolutivamente dos crocodilos? Sim, né? Tanto que eu até falei que a gente costuma dizer que elas são primas, né? Independente de morfologicamente ser bem diferente, mas taxonomicamente eles são muito próximos, porque aqui, ó, tem um ancestral comum e está bem próximo um do outro, fazendo com que eles sejam, né, evolutivamente bem aproximados mesmo. Então a resposta da número 6 vai ser a letra E. Questão 7. Observe a árvore filogenética adiante. Espera-se encontrar maior semelhança entre os genes de... Então, eu tenho que encontrar, dentre esses grupos aqui, aqueles que compartilham um ancestral comum e que seja muito próximo, que é o caso aqui, ó, da baleia e do pássaro. Olha o ancestral comum aqui, ó, muito próximo dos dois, tá? Então, a resposta aqui vai ser a letra A, ok? Questão 8. Os cladogramas são responsáveis por expressar as relações de parentesco evolutivo entre os seres vivos. Ao considerar o cladograma acima como representativo das divisões do reino Plantê, é correto afirmar que... Então, vamos lá. Qual foi o ancestral comum de todas as plantas? Foram as algas, né? As algas verdes. Então, elas são ancestrais de todas as plantas. Qual foi o primeiro grupo que surgiu logo depois da alga, né? Em relação à alga, ficava ali em ambiente aquático, aí depois de muitos anos evolutivo, deu origem ali ao primeiro grupo de planta, né? Que passou a ocupar ambiente terrestre, mas ainda dependente da água para sua reprodução, que são as briófitas. Depois, que ó, são ancestral comum aqui a todas as plantas, né, que são as algas. Aqui começou a diferenciar. Você vê que aqui, ó, já tem pontos diferentes. Aqui, né, nesse pontinho aqui, mostra que as briófitas foram que surgiram primeiro, e as briófitas são plantas avasculares, não possuem vasos condutores de seiva, que é o xilema e o floema. Já esse ponto 2 aqui adquiriu uma característica que as briófitas não têm, que justamente passou a ser vascular, ou seja, já começou a surgir o xilema e o floema. E esse segundo grupo de plantas aqui são as pteridófitas. Depois vieram aqui, né, o surgimento de um ancestral comum que deu origem tanto ao terceiro grupo, que são as gimnospermas, quanto ao quarto grupo, que são as angiospermas. Tá? As duas são vasculares, e no caso das gimnospermas, a característica exclusiva dela é ter sementes nuas, e no caso das angiospermas, a sua característica exclusiva é ter a presença de flores e frutos. Tá? Então, com relação a essas informações, em relação ao reino Plantê, o grupo representado pelo número 3, que são as gimnospermas, possui ancestral diferente dos demais grupos? Não, né? Eles têm o mesmo ancestral. Tanto aqui embaixo, como aqui ele compartilha um ancestral com a angiosperma. Tá? Então, não é. Letra B. A especiação que originou 2, 3 e 4 é mais recente do que a especiação que deu origem a 1?
Sim, né? A número 1, que é a briófita, ela é mais antiga, foi o primeiro vegetal que surgiu. Então, essa especiação aqui é mais antiga em relação às outras. Então, a resposta, né, vai ser a letra B de bola. Então, a especialização que originou a 2, 3 e 4, que são as pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, é mais recente, evolutivamente, do que a 1, que foi o primeiro grupo de planta que surgiu. Então, ela é mais antiga evolutivamente. Ok? Então, a resposta é a letra B. Questão 9. Observe esta representação de parte de uma árvore evolutiva. Então, eu tenho aqui uma enguia, um tritão, um lagarto e uma cobra. Com base nessa representação, é incorreto afirmar que. Então, ele quer o que está errado. A enguia, o tritão, o lagarto e a cobra possuem ancestral comum? Sim, ó, é esse daqui. Deu origem a todos eles. Então, a letra A está certa, mas ele quer a incorreta. Então, vamos lá. A especiação dos lagartos foi anterior à do tritão? Anterior não, né? Foi depois. Ó, o tritão está aqui e o lagarto surgiu depois e não antes. Então, ó, não é anterior, é depois. Então, a resposta é a letra B, né? Que ele quer justamente a incorreta. Então, as outras duas estão certas, tá? Então, a número 9 é a letra B de bola. Questão 10. Sobre os animais, julgue com verdadeiro e falso para as afirmativas abaixo. Então, a letra A. A divisão dos animais em invertebrados e vertebrados não tem valor taxonômico? Verdadeiro, né? É uma divisão muito, vamos dizer assim, grotesca, né? Tem muita informação ali para só você separar em invertebrados e vertebrados. Eu preciso de muito mais detalhes para eu conseguir classificar melhor esses indivíduos. Então, em relação a valor taxonômico, essa divisão aí não é boa, tá? Ela não vai me dar ali quem é parente de quem ou quem surgiu de quem. Não é muito boa para isso. Então, é verdadeiro em relação a isso. B. Todo animal vertebrado possui vértebras? Essa é uma pegadinha, né? Todo mundo pensa que animal vertebrado tem vértebras, mas não, nem todos os animais que são considerados vertebrados possuem vértebra. Por exemplo, existe um animal que é chamado de agnata, né? Que é um peixe bem primitivo. Ele não tem vértebra. No lugar da vértebra, mantém-se a notocorda, que é um anexo, né, um folheto, caso embrionário. Então, é uma das características embrionárias que todos os animais têm, que é a notocorda, só que alguns animais, ela continua na fase adulta, porque isso é uma característica embrionária, ou seja, depois que formou o embrião, ela é substituída pelas vértebras. Mas tem alguns animais, como no caso dos agnatas, que são peixes primitivos, que mantêm a notocorda mesmo na fase adulta. Não tem vértebra que foi substituída ali. Então, ele é um vertebrado, mas no lugar de uma vértebra mantém a notocorda, que é característica de fase embrionária, mesmo na vida adulta, tá? Então, ele é um vertebrado? É, só que não possui vértebras, vai ficar ali no local a notocorda. Então, cuidado, nem todo vertebrado possui vértebras. Letra C. Lombriga, filária, tênia, ancilóstomo são nemateumintos? Não, né? No caso, as lombrigas são nemateumintos, a filária também é um nemateuminto, a tênia é um plateuminto e o ancilóstomo é um euminto. Então, não são todos nemateumintos, só o nemateuminto que tem aqui é a lombriga e a filária. Aqui é plateuminto e aqui é euminto. Então, tá errado. Animais onívoros se alimentam tanto de tecidos animais como de plantas? Sim, né? Já está até escrito aqui verdadeiro. Então, os onívoros são aqueles que se alimentam, né, tanto de carne como de vegetal. Então, aqui é verdadeiro. Então, ficou verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Ok? Questão 11.
A tabela apresenta algumas características de algumas classes de filoartrópoda, que são os insetos, né? Então, nós temos ali a classe 1, 2 e 3. E tem aqui algumas características. Aí ele pede para a gente numerar na ordem, de acordo com essa ordem aqui de baixo. Ó. As características de aracnida, características de crustáceo e características de insetos. Então, vamos lá. Corpo dividido em cefalotórax e abdômen e tem 2 pares de antena. Então, esse daqui está se referindo aos crustáceos. Corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen, 3 pares de pata no tórax. Então, está se referindo aos insetos. Corpo dividido em cefalotórax e abdômen sem antenas são os aracnídeos, né? A aranha não tem antena e ela tem ali, né, dois, no caso, são 4 patas para cada lado, então 8 patas, tá? No caso dos insetos, são 6 patas, né, 3 para cada lado. Então, aqui a ordem ficou 3, 1, 2, letra D. Quando nós formos estudar filoartrópoda, iremos ver isso aqui com muito mais detalhe, tá? Então, não precisa se preocupar. Questão 12. Considerando os filos poríferos, quinidários, plateumintos, nemateumintos, moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermos e cordados, classifique-os quanto aos foletos embrionários, ao celoma e ao blastóporo, ou seja, se ele é protostômio ou deuterostômio. Qual é a diferença mesmo? É que o blastóporo primeiro originou, né, a boca, então é o protostômio, e depois o ânus. E no caso do deuterostômio, primeiro vai originar o ânus para depois originar a boca. Tá? Então, ficou assim, pegando esses grupos aqui, né, e classificando em relação ao foleto embrionário, ao celoma, e se ele é protostômio ou deuterostômio. Então, em relação aos foletos, porífero não tem foleto embrionário, porque lembra que na embriologia ele só chega até blástula, e o que faz fabricar os foletos embrionários é justamente de glástula para frente. Tá? Então, porífero não tem foleto embrionário, então é ausente. Os quinidários só têm 2 foletos, o interno e o externo, né, que é o endoderma e o ectoderma, então ele é considerado diblástico. E de plateuminto para frente, todo mundo vai ser triblástico, ou seja, ter os 3 tipos de foleto, endoderma, mesoderma e ectoderma. Então, aqui já está classificado em relação aos foletos. E em relação ao celoma, porífero, quinidário e plateuminto é ausente, não tem celoma. Os nemateumintos, eles são pseudocelomatos, né? O celoma é parcialmente revestido pelo mesoderma, tá? Então, ele é chamado de pseudocelomado. E quem são os celomados? É que tem aquele espaço, né, o celoma totalmente revestido pelo mesoderma, que aí serão os anelídeos, artrópodes, equinodermas e cordados. E em relação ao blastóporo, né, quando cria primeiro a boca, que é o que a gente chama de protostômios, né? E depois o ânus, são os plateumintos, nemateumintos, moluscos, anelídeos e artrópodes. E quem são deuterostômios? Os equinodermas, que são as estrelas do mar, né? E os cordados, que aí vai ser formado primeiro o ânus para depois formar a boca, tá? Então aqui está classificado em relação ao foleto, ao celoma e ao blastóporo. Aí é só anotar aí na apostila de vocês ou no caderno, como preferir. Questão 13. Cite as 3 características próprias dos animais. Então, todos os animais são eucariontes e multicelular,
né? Lembra que é o eucarionte, né? Que tem ali a membrana que reveste o núcleo, que é a carioteca. E multicelular porque tem várias células. A nutrição é heterotrófica, né? Então ele precisa alimentar de algo que já esteja pronto. E são divididos, né, de forma assim bem grotesca, vamos dizer assim, bem em grupos grandes, em invertebrados e vertebrados. Ok? Então são características, né, próprias dos animais, são essas aí. Anotem aí também na apostila. Questão 14. De acordo com a classificação de Whittaker, podemos dividir os seres vivos em 5 reinos, sendo o reino Animalia um deles. Entre as alternativas a seguir, marque a única que não corresponde a uma característica presente nesse grupo. Nutrição heterotrófica é presente, organismos multicelulares também, a gente viu isso aqui na questão anterior, né, na questão número 13. Seres procarióticos, não. Quem é procarionte? Somente o que? Bactéria, né? Então, só bactéria é que é procarionte. No caso, os animais são eucariontes. Tá? Então, aqui presença de tecido verdadeiro, sim. E presença de estágio embrionário na blástula, sim. Então, realmente, a questão 14 é a letra C. Questão 15. O reino Animalia abrange uma grande quantidade de organismos, sendo alguns extremamente diferentes. Todos esses seres, no entanto, apresentam 3 características em comum. Então, nós precisamos achar aqui as 3 características em comum a todos, né, os animais. Presença de notocorda, fendas farígenas e tubo nervoso. Isso aqui está presente em todos os animais na fase embrionária. Depois que é adulto, isso aqui é modificado. Por exemplo, a notocorda, tem alguns animais que perdem a notocorda para dar origem ali à coluna vertebral, né? E assim por diante, tá? Então, ele quer características comuns a todos. Então, nem todos vão, né, ter isso daqui. A letra B. A presença de mais de uma célula formando o corpo, sim, né? Por isso que ele é chamado de multicelular. Nutrição heterotrófica, certo? E célula eucarionte, certo, né? Então, aqui é a resposta, inclusive, que a gente viu lá na questão número 13 e 14 também. Então, a 15 vai ser a letra B de bola. 16. Costumamos dividir os seres vivos de acordo com a classificação de Whittaker em 5 reinos. Muito semelhante a outra, né? Sendo eles Animalia, Plantae, Fungi, Protista e Monera. Analise as alternativas a seguir e marca aquela que indica corretamente a principal diferença entre os organismos do reino Animalia e do reino Fungi. Então, letra A. Apenas o reino Animalia agrupa seres eucarióticos? Não, né? Com exceção das bactérias que são procariontes, fungos, protozoários, plantas e animais são eucarióticos. Então, não é só o reino Animalia. Letra B. Apenas o reino Fungi possui representantes unicelulares? Não, o reino Fungi, aliás, ele quer a diferença, né, entre os organismos animal e fungi. Realmente, reino Animalia não tem unicelular e fungo tem, que são as leveduras. Então, é esse aqui, tá? Apenas o reino Animalia possui representantes multicelulares? Sim, todos os animais são multicelulares. Apenas o reino Fungi possui nutrição autotrófica? Não, as plantas também têm, né? E apenas o reino Animalia possui nutrição heterotrófica? Não, né? Temos aqui fungo faz nutrição heterotrófica e não autotrófica. Autotrófica é para a planta, né? E as algas, no caso, que é do reino protista. Então, realmente é a letra B de bola.
Sobre a classificação dos seres vivos, é correto afirmar: o reino protista compreende apenas seres eucariontes unicelulares e fotossintetizantes? Não, né? Porque nós temos o reino protista, ele é composto de algas e protozoários. Os protozoários são unicelulares, mas não são fotossintetizantes, né? E no caso, o reino protista, né, não é apenas seres eucariontes unicelulares, porque existem algas também ali que são multicelulares. Tem algas que alcançam 70, 60 metros de altura, então tem que ter muita célula ali para conseguir fazer isso, tá? Então essa aqui está errada. Letra B. O reino Animalia reúne organismos eucarióticos? Sim. Multicelulares? Sim. Heterotróficos? Também. E morfologicamente muito diferentes entre si? E como, né? Então a resposta aqui da 17 vai ser a letra B de bola, ok? Então com isso ficamos por aqui e terminamos a apostila volume 1. Aí na próxima aula, né, a gente já vai começar a apostila volume 2. Então, até lá, até o próximo assunto. Tchau, tchau.